Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um programa Quarta Sindical, esse programa que é uma parceria entre a Central Única dos Trabalhadores Paraná e o Jornal Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, eu sou jornalista do Brasil de Fato e todas as quartas-feiras, às 11h30, estou aqui fazendo a mediação deste programa. Hoje, por enquanto, não estamos contando com a participação do Márcio Killer, presidente da CUT Paraná, porque ele foi chamado às pressas para uma reunião no Palácio Iguaçu. Se der, ele consegue ainda voltar e trazer alguma novidade dessa reunião, senão nos encontraremos com ele novamente na próxima quarta-feira. Como todas as quartas-feiras, nós estamos trabalhando temas relativos às condições dos trabalhadores e, nesse momento específico, trazendo a questão da pandemia do coronavírus. O tema do programa hoje é a bandeira amarela de Curitiba, né, para a gente avaliar se a hora é essa. Na verdade, a gente vai discutir todos os temas relacionados aí sobre as políticas, sobre como foi desenvolvida a política aí de prevenção ao coronavírus no estado do Paraná e especificamente como exemplo na cidade de Curitiba também. Então vamos e por isso hoje Lucas, antes eu vou pedir para você tirar o card, porque antes eu vou apresentar os nossos convidados. Então, para a gente discutir esse tema, pela primeira vez a gente traz alguém do setor da saúde e alguém do setor dos comerciários. Então, conosco hoje, a presidenta do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Curitiba e região, Sindesc. Estamos com Isabel Cristina Gonçalves. Olá, Isabel, dá um tchauzinho aí para a gente. E também o presidente do Sindicato dos Comerciários de Pato Branco, João Carneiro. Olá, João. Eu vou, então, agora explanar sobre o tema. Ontem, o prefeito Rafael Greca, no final de semana, o prefeito Rafael Greca anunciou que nós estaríamos mudando novamente, né, da bandeira laranja para a bandeira amarela, ou seja, diminuindo aí a questão do isolamento, de todas as medidas mais rígidas de prevenção ao coronavírus. Entre os argumentos do prefeito é que Curitiba, em um pouco mais de uma semana, diminuiu o índice de transmissibilidade. Nós estivemos em 1,4, que é, né, uma pessoa consegue transmitir para 4 pessoas, e teríamos diminuído para baixo de 1. Né? Os especialistas aí vêm dizendo que quando a gente chega a esse nível de para baixo de 1, realmente a gente começa a entrar num momento de menor transmissibilidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, primeiro que o tempo é muito curto, né? Mas eles já usaram esse tempo, porque a gente diminuiu a média móvel de mortes. Eu tenho uns dados aqui que no dia 5 de agosto nós estávamos com 20,4 de média móvel de mortes, e em 16 de agosto, agora, nós passamos para 13,9. Então, o que acontece é que nós estamos começando um achatamento da curva. Mas me parece, pelo que a gente vem acompanhando, que é muito cedo, né? Você já usar uma semana que os números diminuíram para já mudar a bandeira. E aí eu trouxe uns dados, se o Lucas conseguir colocar, os dados de terça-feira, da lotação de UTIs aqui em Curitiba. Né? Então, a gente está com 92,2% de UTIs que estão em uso, então das 308 das 334 existentes. Então, nós temos apenas 20 UTIs livres. Esses são dados de terça-feira. E daí ali tem alguns hospitais ali, Hospital do Trabalhador, Cruz Vermelha, Hospital do Idoso e as UTIs que estão livres. Esse sempre foi o argumento utilizado pelos infectologistas, que a lotação seria um índice para a gente flexibilizar ou para a gente tornar mais rígidas as medidas. Então, esse argumento das UTIs não pode ser utilizado aqui no caso de Curitiba, porque nós estamos aí com apenas 26 UTIs de Curitiba. Eu queria primeiro passar a palavra para os nossos convidados,
para que vocês fizessem uma análise, trouxessem a opinião de vocês a respeito de como foi conduzida a política de prevenção ao coronavírus no estado do Paraná. Primeiro vamos começar com o Paraná, né? Até porque o João ali de Pato Branco, enfim. E a outra coisa que sempre aconteceu nessa condução, tanto por parte do governo federal como do governo estadual, e aqui no caso de Curitiba também o governo municipal, foi essa dicotomia entre vida versus economia, né? Então, sempre dizendo, nós precisamos abrir o comércio por conta da economia, por conta da geração de emprego, e nós precisamos também cuidar das vidas, né? Então, acho que essa dicotomia, ela sempre tornou muito confusa as políticas, tanto da parte do governo federal como do governo estadual. Então, eu vou passar primeiro para a Isabel, que vai falar aí do ponto de vista da saúde. Qual que é a tua análise, né? Nós já temos mais aí de 4 meses de pandemia do coronavírus. Qual que é a tua análise sobre a condução do governo estadual? E logo depois eu já passo para o João para falar do ponto de vista aí do setor de comércio. Isabel. Bom dia a todas e todos, né? A todos que estão nos ouvindo. Então, o nosso governo estadual, no começo da pandemia, ele teve uma atitude bastante interessante no sentido de imediatamente promover a quarentena e desenvolver o isolamento e tal. Porém, no desenrolar desse processo, temos visto que tem ganho o campo da pressão para que se abra o comércio, da pressão para que se retorne à normalidade. Isso, no mês de julho e junho, julho, já ali começa toda uma pressão para que haja, e esse grupo tem ganhado espaço dentro dos governos. Lamentável, porque daí preferem reabrir o mercado, a desenvolver políticas de sustentabilidade dos pequenos e médios empresários que possam, para poder se manter durante essa pandemia, e também os próprios trabalhadores autônomos e os trabalhadores do modo geral. Então, veja bem, por que não é o momento de se fazer uma abertura total, de dizer que porque houve essa redução, já se deve sair abrindo todo o mercado? Primeiro, que existe uma grande subnotificação. Esse é o primeiro dado. Então, dizer que está abaixo de 1 é difícil, porque essa subnotificação, ela chega a ser a cada um notificado, teremos pelo menos 3 ou 4 não notificados, né? Então, a falta de testagem, por exemplo, não só para os profissionais de saúde, mas para a comunidade de um modo geral, ela dificulta essa identificação do número real da doença, né? De proliferação da doença, porque a testagem seria um caminho para que se conseguisse registrar todas as pessoas que estão realmente ou não contaminadas. Então, primeiro, começa por aí, né? Que esta subnotificação nos dá esse quadro difícil. Segundo, nós vivemos de julho a agosto o período mais frio do nosso estado, em especial na região sul do estado. Mas é um período em que muitas vezes algumas pessoas não aumentou por causa do frio. Não, o frio, o aumento da contaminação se dá pelo contato, né? O frio, ele piora a situação, porque além de dar maior resistência ao vírus e ajuda, inclusive, a mutação, porque é um vírus que vocês já perceberam, já foi comprovado, que a pessoa que adquire, ela não está imune de ficar, eu já adquiri, então peguei uma imunidade. Não é verdade, porque já houve comprovação de reincidência de contaminação.
Então, a pessoa que já adquiriu e se contaminou novamente com o vírus. Então, é um vírus que tem uma mutação muito rápida, é um vírus que cria resistência no inverno, né? E a aproximação das pessoas, ele pode estar reincidindo a contaminação novamente e rapidamente começar a haver novas e mais contaminações e mortes, consequentemente, em função disso. Além de tudo, que nós percebemos que não existe uma política, além de uma política voltada para a proteção dos trabalhadores, efetivamente, a falta de EPIs, a falta de material e, às vezes, a distribuição de material, mas um mau uso do material que é distribuído, porque se reaproveita muito material. Então, isso tem gerado muita insegurança e contaminação, consequentemente. Então, o que eu analiso que falta ao nosso governo é desenvolver políticas mais centradas à questão do Covid, no sentido de garantir que essa volta ao trabalho não poderia ser tão bruscamente, não poderia ser nesse momento. Nós teríamos que ter dados mais concretos para ter certeza de que realmente esse índice baixou. Uma outra questão que eu acho importante ser colocado aqui nessa avaliação: a falta de política não passa só pela questão da contaminação, mas existe uma falta de política com o cuidado de quem cuida. Para nós, profissionais de saúde, né, como nós costumamos dizer, não basta bater palma, não basta bater nas costas e dizer você é importante. Nós precisamos de proteção. E a proteção não é só do material do Covid, nós precisamos de uma proteção também das nossas mentes. Os trabalhadores da saúde e a comunidade também têm adoecido muito com essa virose e com essa pandemia, as condições que ela tem gerado, e tem um sofrimento mental que não é visto, explícito pelas pessoas, mas do qual vivemos em torno do medo e da insegurança da morte. Isabel, eu vou pedir, porque a gente vai explorar esse assunto aí a respeito dos trabalhadores, eu vou pedir para você guardar essas informações. Tá bom. Para a gente poder explorar aí no próximo bloco. João, eu queria que você, então, falasse do ponto de vista dos comerciários, né, e dessa dicotomia entre proteção da vida e comércio. A gente sabe que é importante, né, a garantia de empregos, a questão da economia, mas me parece que a condução por parte do governo estadual e também do governo federal dessa relação economia versus vida, ela foi bastante conflituosa e confusa. Então, João, queria que você falasse um pouquinho aí a tua avaliação. Bueno, bom dia, Ana Carolina, bom dia, Isabel, bom dia a todos que nos acompanham. Iniciando, Ana, eu vejo que o grande problema nosso foi toda essa situação de ter, primeiro, o período já de experiência dos países anteriores, porque o Brasil entrou, de certa forma, com uma vantagem nessa pandemia, porque nós já tínhamos exemplos dos países em que vinham ocorrendo, inclusive, os óbitos, alguns procedimentos necessários para o cuidado com o ser humano, com as pessoas, né? E o problema maior que, no meu entendimento, acontece no Brasil é que, diante do fato, o atual presidente, que eu aqui prefiro não citar o nome, porque é uma pessoa desequilibrada, que não tem condições de fazer um trabalho mínimo de atendimento ao cidadão, ao ser humano, até porque ele não representa ser humano, ele não representa
povo, classe trabalhadora, ele tem uma outra linha de representação, né? Ao invés de tomar as medidas necessárias para o cuidado com a população e, consequentemente, com a própria economia, ele começou a causar problemas para o país. Ou seja, desrespeitando as orientações da OMS, desrespeitando as orientações dos profissionais da saúde, né? E aí causou para a população também essa situação de, efetivamente, aonde que nós se protegemos, como se protegemos, precisa se proteger ou não, porque, afinal de contas, como é só uma gripezinha, não há necessidade de proteção, né? Desrespeitando por várias vezes as orientações, inclusive da questão de proteção própria, não é, como o uso de máscaras e do distanciamento, não é? E aí causa para a população, claro, aqueles que o apoiam, né, desrespeitando aos demais, as opiniões diferentes, e causa para a população um problema, né? Então, a partir daí, a falta de orientação da autoridade maior do nosso país causou o problema que a gente vem tendo até hoje, até o momento. Para a nossa região, nós iniciamos aqui com uma reunião entre sindicato patronal, associação comercial, sindicatos patronais, aliás, né? E nós participamos dessa primeira reunião no município de Pato Branco. Foram, na minha avaliação, nesse primeiro momento, tomadas as medidas necessárias. O comércio foi fechado, todo ele, exceto farmácias e supermercados, né? As atividades essenciais, né? Com o regramento das aberturas, supermercados com um regramento, não abrindo aos domingos, regulamentando o horário, enfim. Mas nesse período, a gente sabe que houve manifestação daí do setor patronal para a reabertura. Ficou claro quem movimenta o nosso país, que são os trabalhadores. Nós nunca vimos, não é, empresários pedindo para que os trabalhadores voltassem, embora aí tem toda essa situação, né, de usar ou tentar usar os trabalhadores, não é, que era para atender eles, que teria que voltar. Mas, enfim, no primeiro momento, foi feito esse procedimento aqui, a nossa região, o Sudoeste, foi feito esse trabalho de precaução, de tentativa, pelo menos, de segurança, enfim, na semana inicial. Bueno, passaram aí 8, 10 dias, houve toda essa pressão, né? O Sudoeste, dos 42 municípios, em menos de 5 meses aí, todos eles já tiveram registros da Covid, né? Em 18 de junho, por exemplo, o Sudoeste tinha 508 registros. Em 18 de julho, passou para 1.718 registros de contaminação. E até ontem, nós chegamos a mais de 5.000, né, contaminados. Mais de 5.083 pessoas, né, contaminadas. Vejam a evolução rápida da contaminação. Por que isso? Né? Por que isso? Será que a uma semana só do início foi suficiente? Nós já percebemos que não. Né? Isso sem contar que a Isabel já frisou aí das subnotificações. Né? Isso é o que está registrado. Mas e as subnotificações, que é bem maior, com certeza. Né? E o Sudoeste ontem, lamentavelmente, também chegou, 42 municípios, a 67 óbitos. Então, nós temos registrados 5.083 contaminações e 67 óbitos. O município de Pato Branco chegou na última segunda-feira a 13 óbitos.
um rapaz que, inclusive, foi filiado do Sindicato dos Comerciários, foi frentista aqui e tal, 49 anos, né? E acabou indo a óbito. O município de Francisco Beltrão, por exemplo, tem mais de 800, está com um número maior de registro do que Pato Branco, e com 10 óbitos. Né? O município pequeno de Coronel Domingos Soares, que é a nossa base, aqui próximo de Palmas, né? Com mais de 220 registros também. Né? Então, a situação, a gente vê que no presente momento ela vem intensificando o número, e o que a gente vê pelos municípios é a flexibilização ali nos horários. Né? Pato Branco já teve aí há cerca de mais de 15 dias, não lembro agora o número do decreto, né? 8.000 e alguma coisa, deixando o comércio atendimento normal, né? Embora o comércio aqui não abra aos domingos, mas os supermercados abrindo aos domingos, né? Loja grande aí que também ficou fechada nesse período, voltando a atender no domingo, ou seja, a ação propriamente, na nossa avaliação, é de atender os interesses econômicos. Não é para, com a hipocrisia de vida que teve, não é para atender ou para cuidar das vidas, é para atender, sim, os interesses econômicos. E também relatar aqui, Isabel, que, obviamente, que nos nossos municípios, os nossos gestores, ou os gestores aí, tanto do Estado como nos municípios, em sua grande maioria, vêm oriundos, né, do setor econômico. Não são representantes propriamente dos trabalhadores, da classe trabalhadora. E tem a tendência, obviamente, de atender, além da pressão do setor, de atender esses interesses. O que nos deixa indignado também é que tentam usar os trabalhadores para tentar justificar essas aberturas. Isso me deixa muito indignado. Por causa que os trabalhadores vão perder o emprego. Por causa que o trabalhador está com dificuldade, eles não querem mais ficar em casa. Vamos retornar às aulas. Olha que hipocrisia. Porque tem muitas crianças que, inclusive pela questão nutricional, precisam retornar às aulas. Veja que hipocrisia isso, né? Vamos ser realistas, vamos dizer. Tem que retornar porque o setor A, B ou C quer. Claro que eles não admitem isso. Mas isso tem que ficar muito claro para a população. Né? Será que é o momento, como é o caso do nosso tempo, então, de retornar? Voltando atrás, o que aconteceu na Itália? O que aconteceu na Espanha? Como que foi em Milão? E que o prefeito depois voltou e pediu desculpas para a população e tal. Bueno, mas pedir desculpas depois de vidas terem sido ceifadas resolve o problema? Não resolve. Será que o Brasil, será que o nosso Estado está na situação já de flexibilização, de retornar? E nós entendemos perfeitamente que quantas lojas pequenas que tenha dificuldade, sim, como é que vai ficar fechada por um período longo? Por certo, também nós entendemos que o sistema também deixa muito claro que ele não serve para a classe trabalhadora. E para fechar esse primeiro bloco, Ana Carolina, Isabel, onde estão os investimentos públicos para atender a população? Qual o acesso aos pequenos empresários? Teve uma política aí, teve não sei quantos milhões destinados, mas esse povo, esses trabalhadores, que são trabalhadores também, né? Eles tiveram acesso? Quantos a gente sabe que não teve acesso para poder pagar o seu funcionário? Né? Onde estão os investimentos? Onde estão os investimentos? Então, o fator principal na nossa avaliação aqui é a falta de investimentos. E aí a gente vê que mais de 200 mil empresários conseguiram acessar o auxílio emergencial. Veja que contradição isso. Enquanto que muitos trabalhadores
ficam horas e horas nas filas da Caixa Econômica e não conseguem resolver seu problema para receber o mísero R$600 que lhe auxilia muito, que foi a esquerda, a luta da nossa central, das centrais sindicais, do movimento sindical, dos nossos representantes, e não o governo federal, que queria dar 200. Nem queria, mas ofereceu 200, não é? E a oposição conseguiu esses 600, que é um valor pequeno, mas que já ajuda muito para quem está numa situação difícil. A gente precisa analisar isso, a população precisa refletir sobre isso, para que a gente tenha uma saída aí diferente dessa política que está. E aí a gente vê o governo federal em plena pandemia, trocando 2 ministros e colocando um militar, com todo respeito, que não tem condições nenhuma, mínima, de assumir um ministério, se não o mais tão importante como o da saúde, em plena pandemia, e ontem chegando a mais de 110 mil vidas. Ou seja, Pato Branco tem próximo de 90 mil, seria como mais de uma Pato Branco sendo extinta do mapa, e está tudo bem, está tudo certo, segue a vida, claro que segue a vida, mas é a falta de respeito com o cidadão, com essas famílias, com a classe trabalhadora, que é quem efetivamente coloca a mão na massa e faz os nossos municípios, os nossos estados, o nosso imenso e amado Brasil caminhar. Uma falta de respeito com a classe trabalhadora é muito grande. Valeu, João. Para quem está chegando agora, nós estamos usando como exemplo aí a cidade de Curitiba, que voltou para flexibilização de algumas regras, de grande maioria das regras rígidas aí de prevenção ao coronavírus, utilizando dados de apenas uma semana, né, que diminuíram o número de mortes, diminuiu o índice de transmissibilidade, mas ainda estamos com UTIs lotadas. Esse é um exemplo de Curitiba, mas que o próprio João trouxe, o município de Pato Branco como exemplo. Outros municípios seguem esse mesmo exemplo de abre e fecha, de inúmeros decretos que vira uma bagunça na cabeça do cidadão, né, que não sabe, agora é para se isolar, agora eu posso ir para o comércio, agora eu posso, eu volto a trabalhar, então eu sou vendedor da loja, eu volto a trabalhar, e também fica uma confusão para o sistema de saúde, né? Então é nesse sentido que eu queria perguntar agora para vocês, Isabel e João, qual é o impacto no sistema de saúde, no atendimento hospitalar, o impacto desse abre e fecha, desses inúmeros decretos, porque o próprio governo estadual acabou decretando aí medidas mais rígidas num período de 15 dias, e aí acabou esses 15 dias, a gente verificou que o índice de isolamento não aumentou, que não alteraram dados com aqueles 15 dias, porque não ficou claro, né? Vários municípios acabaram não obedecendo muito. A gente vê até o esforço do secretário estadual de saúde, né, pedindo, a secretária municipal de saúde aqui pedindo também, mas não é só pedir, né? Você tem que decretar, como vocês mesmos falaram, políticas públicas, investir, socorrer aí, por exemplo, os trabalhadores do comércio para que eles não precisem ir trabalhar, mas não existe isso. Então, a minha pergunta agora para esse bloco, e daí depois no terceiro bloco a gente fala mais sobre a situação aí dos trabalhadores, tanto no setor de saúde como no setor de comércio, mas essa pergunta qual é o impacto dessa confusão de decretos nesse abre e fecha para o atendimento hospitalar, para o sistema de saúde e para o comércio? Porque esse abre e fecha me parece que também acaba produzindo no setor de comércio, por exemplo, dificuldades financeiras mesmo, né? Você abre, fecha, o público não vai comprar. Então, queria que vocês falassem sobre o impacto em cada área. Isabel, vou passar a palavra para você. Bom, do ponto de vista do resultado da doença, da contaminação, já está visto o impacto, né? Nós temos lá 26 UTIs disponível, já é resultado da consequência, já é uma consequência da situação descuidada que está se tratando essa questão. Do ponto de vista econômico,
é muito difícil de mensurar para nós, trabalhadores da saúde, porém, é visto que não tem investimento, não tem política, não tem nenhum um subsídio para os pequenos, não tem nenhuma forma de garantir que tanto os trabalhadores quanto os pequenos empresários possam sobreviver. Isabel, o teu microfone fechou. Abre lá de novo, senão a gente não te ouve. Aí. A setinha daqui que ele abre, eu bato a mão e ele volta e fecha. Então, tem muitos trabalhos que se está se fazendo clandestinamente até aberto para poderem sobreviver, porque não tem nenhum investimento. O governo federal não propicia nenhuma política pública que garanta a geração de renda nesse momento de crise. Não existe políticas adequada exatamente para garantir, principalmente, os pequenos empresários. Vamos falar de um consultório odontológico, vamos falar de uma clínica aí pequena de atendimento médico, tendo que liberar os seus trabalhadores para a pandemia e sem nenhuma política para sua sustentação. E muitos o governo diz que liberou verbas para financiamento, mas como se as pessoas não conseguem? É quase como a história dos R$600. Quantos trabalhadores realmente conseguiram ter acesso a esse valor? Quantas pessoas realmente foram atingidas por esse recurso para se sustentar nesse momento da pandemia? Então, o que eu percebo é que falta políticas públicas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, no sentido de dar suporte para esse momento. O que tem feito é pontual e não é uma política concreta de prevenção, de suporte, de cuidar mesmo da população do ponto de vista econômico, tá? E muito menos do ponto de vista da saúde, a gente também não tem conseguido visualizar um cuidado real com a população em termos de saúde. Isabel, eu queria só pontuar, esse abre e fecha, por exemplo, há algum tipo de comunicação com os trabalhadores da saúde? Olha, a gente vai reabrir. Como é que se organiza o sistema de saúde acompanhando esse abre e fecha, esses inúmeros decretos? Né? Assim, então, eu queria entender como é que isso se dá junto aos trabalhadores da saúde, que acabam sabendo, às vezes, pela mídia, que abriu de novo. E muitas vezes não fica nem sabendo, né? Ele só percebe no aumento do seu atendimento, porque, veja bem, não existe uma política de orientação adequada, né? Nem sequer com o uso dos EPIs, muitas vezes, os profissionais não têm sido treinados e preparados, não foram treinados, com algumas exceções, não foram preparados para enfrentar. Inclusive, tivemos morte de profissional por conta disso, de não ter sido preparado e se contaminou e veio a falecer, né? As UPAs, as unidades básicas, onde é o primeiro impacto, onde chega primeiro a pessoa adoecida, não tem um preparo adequado e nenhuma condição de local de trabalho adequado. Então, esse abre e fecha só dificulta, porque, na verdade, assim, aumenta a doença e as pessoas estão ali no seu local de trabalho
sem saber exatamente como proceder com o fluxo que aumenta de atendimento das pessoas, porque daí as pessoas que estão, por exemplo, que não são Covid, mas que vê que foi aberto o mercado, então eu já posso ir lá resolver uma dor de cabeça, por exemplo. Aí vai lá e se contamina. Né? E nem tem uma orientação adequada para ir lá poder tratar de outras situações. Não que a pessoa não tenha que ir, mas ela tem que, no mínimo, ser orientada de como deve ser feito. O ambiente de trabalho das UPAs não está adequado a esse impacto de vai e vem para poder ter. Bom, já não tinha adequação para aguentar um suporte, uma pandemia dessa, né? Imagine essa vulnerabilidade de incertezas e de condição. Né? Eu acho que até Isabel, acho que até teria, se a gente tivesse aproveitado a experiência de ser um país que veio depois de outros países, né, como o João falou, de ter feito um lockdown e tal, daria tempo, né, do sistema de saúde se organizar. Sim, se tivesse um governo voltado a pensar a política. Sim. O nosso governo não pensa a política do todo para governar, ele atende a pedidos. Exato. Ele trabalha atendendo pedidos dos empresários, pedidos da indústria. Então, ele vai resolvendo as coisas assim pontualmente. Não existe um pensamento lógico a curto, médio e longo prazo para enfrentar os problemas, né? As catástrofes, enfim, tudo que pode vir a acontecer, que não é só esta pandemia, né? Umas chuvas que são trágicas, né? Que principalmente em algumas regiões do nosso país têm trazido desastres horríveis. Então, e qual é a política que tem desenvolvida para isso? O que esse governo pensa para estar governando, né? Então, é uma coisa que a gente vê que é um governo que não tem um pensamento lógico, ele tem um pensamento de atender os seus empresários, aqueles que lhe garante a sua campanha. Obrigada, Isabel. João, eu queria entender, assim, a gente fala muito assim, não deveria abrir o comércio, a gente sabe que tem trabalhadores que precisam desse trabalho, mas o que a gente veio acompanhando, eu acompanhei como jornalista, que algumas aberturas, por exemplo, aqui em Curitiba, trouxeram até falência para lojas que abriram e aí o público não foi. Em alguns momentos que o público estava cumprindo ali, a população estava cumprindo isolamento. Então, abriram lojas dentro de shoppings e não vieram as pessoas. E aí você acaba tendo mais gastos do que tivesse deixado a loja aberta. Então, eu queria entender assim, qual é o impacto dessa loucurada aí de decretos para tanto o setor de comércio, do ponto de vista econômico, qual foi o impacto, e do ponto de vista do trabalhador, que vai, volta para casa, vai. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é este impacto. No primeiro, é bom nós lembrarmos que antes da pandemia, o Brasil já tinha ali até fevereiro, início de março, cerca de 13 milhões de desempregados. Então, nós já vínhamos numa situação bastante delicada, né, do desemprego alto, e a pandemia veio, obviamente, a piorar ainda mais esta situação. Mas é bom que fique bem claro, né, que cerca de 13 milhões já estavam desempregados antes da pandemia. Não podemos dizer que o desemprego, o problema da economia agora é a Covid. Bom, não. A Covid veio contribuir para essa situação complicada que o país já vive. A situação regional, local, enfim, na nossa avaliação, pelo que a gente está acompanhando, é claro que ela tem um prejuízo aí para as empresas, né? Porque a própria população, boa parte dela, segurou estar deixando de comprar nesse período,
até por essa instabilidade, pela situação que nós passamos. Então, consequentemente, as vendas acabam caindo. Exceto o ramo de supermercados aí, que na nossa avaliação e conversando mesmo com os trabalhadores dessa área, houve inclusive um aumento no setor de supermercados. E é normal isso, né? A população está, né, digamos, mais em casa, né? Vai gastar mais no supermercado, então o supermercado é um ramo aí que está levando vantagem, inclusive, pode ter alguns outros, nesse período. Agora, o abre e fecha, o segura daqui, o ajusta dali, é claro que causa um problema, não é? As lojas nos ligam, por exemplo, aqui, tal dia, tal horário, pode abrir, não pode abrir, vou poder abrir sábado à tarde, como é que paga? Esse horário, esse período reduzido, como é que fica a jornada do trabalhador? E aí muitas empresas, algumas na malandragem também, é bom frisar aqui, porque nós estamos acompanhando, inclusive, duas aqui em Pato Branco, que nesse período fazem de conta que fazem banco de horas e aí já descontam do trabalhador, vem como falta na folha de trabalho, junho e julho, cobrando como falta por causa da jornada menor. Então, que tipo de banco de horas é esse? Mas, claro que causa uma situação bastante complicada, né? E aí a própria pressão, Ana, Isabel, e que todos os ramos, eu acredito, acontece, né? Como aconteceu ontem numa loja aqui, né? Fazendo documento com data retroativa e o trabalhador assinando embaixo para regularizar as malandragens que estão acontecendo por aí, né? Trabalhadores batendo ponto, por exemplo, eu estou no auxílio emergencial, teve a redução de 25% da jornada, consequentemente, do salário. Mas também acontece de trabalhadores permanecerem no local de trabalho, ou seja, no PF, né, que é delicado também essa situação. E aí, como que tu diz para o trabalhador que não é para ele permanecer se ele já tem uma perda salarial? Então, vejam que situação delicada que fica. E isso tudo pela falta de uma política, né, pública, de uma orientação que diga para os trabalhadores, né, qual que é o procedimento, como participar de toda essa situação. E aí tem um outro dado, Ana e Isabel, que, pelo que a Isabel comentou aí também, é o que acontece com nós, e na grande maioria. Nós participamos da primeira reunião do comitê que analisa semanalmente, em Pato Branco, inclusive, a questão da Covid. Nós temos um fórum sindical aqui, onde tem vários sindicatos, não só da CUT, tem da Nova Central, tem da Força, toda a nossa companheirada aqui, e em momento algum o fórum sindical ou o sindicato A ou B é convidado para participar desse debate. Como que os trabalhadores são orientados? Como que a Isabel, no ramo dela, vai saber ou sabe lá que há uma possibilidade, então, de um aumento dos casos, não é? Para que os trabalhadores desse ramo se preparem? Aliás, parabenizando, não é, Isabel, o ramo de vocês, que é o que está na linha de frente, assim como o comerciário, né, também, aí de toda essa situação. E todos os trabalhadores que estão aí nessa linha de frente, nesse período, enfrentando, se expondo, né? Mas não há, na grande maioria, participação nas discussões dos sindicatos de trabalhadores nas deliberações do porquê libera, do porquê não libera, do ajusta a jornada ou não ajusta. Os gestores não chamam a representação dos trabalhadores, as representações, para participar do debate. Na primeira, para vocês terem uma ideia, quando o prefeito de Pato Branco chamou, nós fomos de intruso, né, que não fomos convidados, não conseguimos participar, porque a gente soube do horário, local e tal. E aí o prefeito falou que só ia tomar uma deliberação se todos, 100% concordassem. Nós estávamos em 3 sindicatos: comerciário, construção civil e rodoviários. Os 3 foram contra a deliberação tomada. E o prefeito tocou conforme o Sindicomércio, a Associação Comercial,
enfim, o setor patronal definiu. Então, ou seja, fica muito claro que independe desses sindicatos de trabalhadores, nós vamos tocar conforme o setor econômico ordenar, nós vamos se posicionar e por aí que vai. Então, tá, mas vocês não estão participando. Tá bom, não tem o convite, não tem horário, não tem local, não é? Agora até a gente sabe onde está tendo local. Mas para deixar muito claro, assim, que a participação dos trabalhadores, da representação dos trabalhadores, não são chamados. Nenhum prefeito da região, da nossa base, da base de Francisco Beltrão, por exemplo, chamou o sindicato ou sindicatos de trabalhadores para debater a pandemia. Eu não tenho conhecimento disso, creio que não é. E também creio, por conversar com os demais companheiros, que não há, com raras exceções, sim, com raras exceções, quando os sindicatos de trabalhadores, comércio e saúde, por exemplo, são chamados para discutir flexibilização ou não, ajuste de horário ou não, decreto tal para que seja tomada nos próximos 15 dias, como é que nós vamos se orientar aqui. E aí a própria mídia também, né, com raras exceções, também fica atendendo a esses interesses apenas e tão somente. E quando a gente se manifesta, não, grava um áudiozinho e manda para nós. É mais ou menos por aí que funciona. E isso tudo causa, claro, uma situação de que o trabalhador fica, né, bueno, como é que nós vamos, essa semana, como que vai ser? Próximo decreto vem, como que vai ser? Veja lá no edital, veja lá na publicação, mas não tem uma participação dos trabalhadores para definir isso. Isso é uma falha grande dos gestores também, né, de inserir a representação dos trabalhadores, e é quem está na linha de frente nesses debates. Por conseguinte, claro, o governo federal não quer nunca. Quando que chamou a CUT ou as centrais sindicais para fazer esse debate? Então vem de cima, claro. E aí alguns prefeitos, sim, buscando ajustes daqui, como tem mais consciência da situação, buscando ajustar aqui, um ajustezinho ali e tal, mas sem a participação mais efetiva da representação dos trabalhadores. E aí a situação fica, né? Bom, essa semana vai abrir o comércio até 17 horas. Fica muito ruim, porque daí dá aglomeração após as 17. De fato, que a gente acompanha nas empresas, Ana, Isabel, e que no interno das empresas não é o problema, com algumas exceções sim, mas não é o problema. Temos mercados aqui, por exemplo, que tem um controle exemplar do interno, do acesso do cliente interno. Mas fora, nas lojas, o pessoal se aglomera. O pessoal não tem a consciência, a responsabilidade como cidadão de ter esse cuidado também. É óbvio que precisa que o gestor oriente, mas o cliente também, o consumidor, ele precisa de ter essa responsabilidade também, porque senão a situação tal que nós estamos vivendo aí, infelizmente. Eu vou pegar um gancho aí da tua fala, a Isabel também pediu para fazer mais um adendo, mas aí você faz aí já nessa última fala, a gente está entrando no nosso terceiro bloco. Obrigada a todos e todas que estão participando, com comentários e assistindo o programa. Por favor, curtam, compartilhem o nosso programa, que depois vai ficar nas páginas da CUT Paraná e do jornal Brasil de Fato Paraná. Por último, pegando aí o gancho do que vocês falaram, em especial aí da falta de participação dos trabalhadores nas decisões, né? Eu queria que vocês me contassem, então, quais têm sido as reivindicações do setor de vocês, da parte dos trabalhadores, né? O que falta ainda, o que vocês conseguiram avançar, né? Na questão de EPIs, na questão de proteção. Então, eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente a realidade aí das condições dos trabalhadores do setor de saúde e do setor do comércio. E daí vocês podem fazer também as considerações finais de vocês na fala de vocês. Isabel. Então, eu queria só fazer uma complementação a respeito dessa questão. Daí já falo na sequência sobre a sua pergunta. Sobre essa situação do abre e fecha, também nós temos outros fatores
que precisam ser colocados, que a gente não tem visto uma solução. Uma é essa questão da aglomeração no horário de transporte, né? O horário de transporte, se não se faz uma escala, não se propõe uma mudança alternativa para não haver aglomeração, porque os ônibus é um espaço de aglomeração e de contaminação, né? Abre-se os shoppings, não se considera o ar-condicionado que tem que funcionar, e que inclusive, nem a população, creio que não tenha sido orientada tão bem, que o ar-condicionado, mesmo do carro, não deve ser ligado. No entanto, os shoppings não funcionam sem o ar-condicionado estar ligado, porque o ar-condicionado é um espaço de acúmulo de bactérias, de vírus e de tudo mais, e de proliferação, porque ele vai fazer circular aquele vírus dentro do ambiente, né? E por fim, a questão da seca, né? Que nós vivemos uma condição de seca bem complicada no nosso estado, que favorece a você ter rinites, gripes e baixa de imunidade, que vai, consequentemente, te permitir uma contaminação maior de um vírus, de uma bactéria, seja lá o quê. E aí, então, não vejo nenhuma política de racionamento adequado para o comércio, por exemplo, para o meio do comércio. Então, abre um shopping podia ficar fechado e sem considerar sequer a quantidade de água que vai ser gasta, que vai ser usada nessa situação. Então, essa era a complementação que eu queria fazer, e que a gente não está vendo nenhum desses 3 pontos algum tipo de trabalho voltado para se fazer com que porque o segredo é você tentar, vai reabrir, então o que se faz para tentar diminuir o contato das pessoas e a proliferação? Tem que ter uma resposta, as coisas não podem ser assim, simplesmente solta, né? Com relação às reivindicações dos trabalhadores e das condições de trabalho dos trabalhadores da saúde, do campo da saúde, eu acho que, assim, a gente tem que considerar, primeiro, que o Brasil entra numa pandemia em plena faca no pescoço da saúde. Vamos falar vocabulário popular, assim, quando você tem uma EC 95 que tinha cortado todos os recursos da saúde, né? No momento em que o governo estava investindo a todo vapor na privatização da saúde. Então, nós entramos numa crise totalmente desassistido de recursos e de políticas, porque a ideia era privatizar, né, toda a saúde. Então, nós, trabalhadores, daí, como consequência dessa política, foi bater nos trabalhadores. Assim como o Brasil já é um dos maiores países com mortalidade no mundo, também é o segundo em mortalidade de profissionais de saúde. Isso é uma catástrofe, isso mostra a falta de política adequada para os trabalhadores da saúde. Então, nós não temos uma política de bons salários, porque o governo não investe. Nós temos vários projetos, os mais importantes, que estão parados no Congresso e que não se deixa avançar. Nossas 30 horas, o piso salarial nacional, né, adequado, o 40% de insalubridade na condição de pandemia, para agora ser recebido pelos trabalhadores, está parado. E ainda quando a gente consegue alguma coisa passar, que foi passado ajuda para os falecidos do Covid, foi vetado pelo governo.
né? Como o governo também está vetando a questão das CATs, de permitir que o Covid seja uma doença ocupacional, que a CAT é uma forma de proteção aos trabalhadores, né? Nós temos uma total ausência de cuidado, de quantidade de insumos e recursos necessário para os EPIs, para que os trabalhadores recebam a quantidade de EPI e recebam orientação do uso do EPI. Nós temos pessoas usando até 15 dias uma mesma máscara, guardando em condições péssimas para serem reutilizadas. Então, nós temos também como reivindicação a condição, o cuidado da saúde mental da população e dos trabalhadores da saúde especial. E como eu dizia, nós vivemos uma condição de trabalho que a gente vive diariamente convive com a morte das pessoas. E agora a gente é agravado pela morte das pessoas e a morte minha, de quem estou cuidando. Porque agora o medo não é só da morte do outro, o medo é da minha morte também, né? Então, esse agravamento tem trazido problemas de saúde emocional que as pessoas, às vezes, nem percebem que estão adoecendo, porque elas já vão tristes, além de que elas têm o medo da morte dela e do seu parente, do seu filho, do seu marido, da sua família, porque ao voltar do trabalho, ela também está expondo a família ao risco. Então, a gente vê que não existe preocupação com essas condições, né, com essas situações que os trabalhadores estão vivenciando. Então, a nossa reivindicação passa pela nossa saúde mental, pelo nosso meio ambiente, o ambiente de trabalho nosso, as nossas condições de trabalho, pelo nosso salário, pelo nosso tempo de exposição ao espaço contaminado, pela questão do assédio moral que se intensifica nesse período de crise, porque, querendo ou não, muitos trabalhadores, teve muita gente que pediu a conta, saiu da categoria com medo de se contaminar, né? Então, e aí sempre quando existe uma redução de profissionais, com redução, com excesso de jornada, porque daí estão fazendo hora extra e tudo mais, para cobrir outros profissionais, existe a pressão de que você tem que fazer bem feito, né? Tem toda uma cobrança que gera um assédio moral e que desenvolve uma insegurança nos trabalhadores. Então, as nossas reivindicações passam por tudo isso e pelo apelo que ao governo que mantenha né, ainda o alerta laranja para que as pessoas possam ter menos tempo exposta e garantir que realmente essa doença vai embora. Espere pelo menos este período de inverno que nós estamos vivendo, porque nesse período a contaminação tem uma chance de 90% de ser aumentada. Então, é o nosso pedido, o nosso apelo e que os nossos projetos nacionais sejam aprovados e não vetados pelo então presidente atual, né? Fica o recado da Isabel, né, que falou inicialmente que a gente quer aplausos, mas também que a população e que todos os que estão assistindo e que se envolvem com essas pautas apoiem vocês nessas lutas, né? Que mais do que aplausos, vocês precisam de melhores condições de trabalho. Obrigada por todas as informações que você trouxe, Isabel. E agora passo ao João para me contar um pouco o que vocês têm reivindicado aí os trabalhadores do setor do produto. João. Reiterando aí o que a Isabel já nos repassou, eu sou da área de EPIs, então eu estou no comércio desde 95, né? Eu era metalúrgico anteriormente, por consequência já
buscava muito essa questão dos EPIs, né? Passei para o comércio justamente numa empresa onde trabalha com EPIs. Trabalhávamos com extintores e EPIs. Então, eu tenho essa ação já desde então, né? E desde então a gente via que, na maioria das vezes, as empresas não usam como um investimento o EPI. Elas têm como uma despesa. Por isso era a dificuldade de tu vender os materiais, os equipamentos, e por isso da dificuldade também até do trabalhador de conscientizá-lo de ele usar esses EPIs. Que às vezes no início, não é? É um pouco desconfortável, não é? Nós estamos com a máscara, nós estamos usando máscara. É legal, tranquilo, maravilha? É claro que tem o seu desconforto. Tu vai usar uma luva, é beleza, tem o mesmo tato, a mesma condição, mas é tudo uma questão de adaptação, porque é questão de segurança, é questão de investimento. E isso falta ainda às empresas, eu não estou generalizando aqui, mas falta às empresas que elas tenham o EPI quando necessário. O bom é que realmente o ambiente, o local de trabalho tenha as condições devidas, não é? Mas quando necessita do EPI ou dos EPCs coletivos, que as empresas forneçam como investimento, dando qualidade aos seus trabalhadores. A área de saúde não tem como não ter, e é preciso isso. E onde estão os investimentos, por exemplo, dos gestores públicos, do governo federal, para dar condições tranquilas para que esses profissionais atendam a população? No comércio, nós estamos com várias reivindicações, inclusive algumas ações até no MPT, por causa da própria pandemia, não é? E por causa da resistência de algumas empresas da devida condição de dar o uso do equipamento aos trabalhadores, não é? Então tem essa resistência. Mas esse período também trouxe, deixando mais claro a necessidade de que onde tem que ter o supermercado, onde precisa ter a proteção acrílica, precisa ter a máscara, não é usar uma semana, é usar, dependendo da máscara, por algumas horas, não é? Ou que seja 2 por dia, mas dar essa condição ao trabalhador. Agora imagine, por exemplo, eu quando trabalhava de metalúrgico, a empresa que eu trabalhava comprava luva de raspa, aquela luva que é difícil de tu usar já, né? Mesmo ela nova, comprava usada de São Paulo, descartada das indústrias de São Paulo, e nós usávamos aqui, né, na empresa em Pato Branco. Botinas, comprava descartada de São Paulo, usadas, e vinham para nós. Imaginem a situação. Não digo que isso acontece hoje, mas hoje acontece, tu ganha um avental, esse avental tem que durar quase uma eternidade. Tu ganha uma luva, essa luva tem que... Porque, olha, vejam, é uma despesa, é muito caro, né? Então, essa consciência, essa responsabilidade das empresas de fornecer para os trabalhadores quando necessário, e aí a importância dos técnicos de segurança, não é? Ou dos engenheiros de segurança, que a gente vê alguns locais também que, né, uma certa dificuldade do próprio técnico fornecer isso aos trabalhadores. E essa é uma reivindicação, Ana, Isabel, e aos que nos acompanham, do nosso sindicato aqui em vários setores, né? E, é claro, como disse, tem alguns que são exemplos já nessa situação, estão fornecendo, entenderam essa situação, mas são, vamos dizer assim, as exceções. Em sua grande parte, a gente precisa intervir, a gente precisa cobrar, a gente precisa atuar para que os trabalhadores tenham esse cuidado, esse material. E é preciso, por último, para deixar já a nossa mensagem aqui, né,
da responsabilidade de cada um de nós, cada cidadão, seja no seu local de trabalho, seja na rua, seja como consumidor. Nós, como comerciários, que não concordamos com a abertura do comércio aos domingos, né? O outro ramo que vai fazer as compras no domingo, que não trabalha no domingo, será que é legal isso? Né? Será que aquela mãe de família que está no caixa do supermercado não gostaria de estar com a sua família em casa? Será que há essa necessidade? E essa pandemia também, Ana e Isabel, trouxe para nós aqui da nossa região que os mercados estão todos fechados, estavam todos fechados aos domingos, e permanece o domingo, permanece fechado, os mercados aqui inclusive, de que não é necessário o mercado estar aberto aos domingos, o supermercado. É uma questão de planejamento, de você, como consumidor, planejar a sua compra. Né? Mas, claro que isso é um debate, a gente precisa, não é, avançar isso, nós, como movimento sindical mesmo, debater isso, o que é importante efetivamente, o que não é. Não é? O que é necessário e o que não há necessidade. E a gente está vendo que ninguém morreu por não ir, falando como comerciário, né? Não ir ao supermercado aos domingos agora. E também é uma questão de segurança, porque é um dia a menos que está movimentando, não é? Um dia a menos que o pessoal vai aglomerar, um dia a menos que ele tem para sair de casa. E isso é importante. Mas que a gente tenha, cada cidadão, cada cidadã, a sua responsabilidade, que a gente possa transmitir para o outro também, para o outro colega, para o outro amigo. Se cada um de nós fazer a sua parte, não olhar aquilo que vem de cima, daquele bozo que não dá para você pegar nenhum exemplo positivo da criatura que nós temos na presidência da República. E cada um de nós fazer a nossa parte, com consciência, respeitando as orientações, no caso de saúde, da OMS, dos profissionais dessa área nesse período da pandemia. Se Deus quiser, a gente vai sair logo dessa, tomara que a gente saia logo dessa, e que a classe trabalhadora tenha esse espírito coletivo, solidário, de a gente se ajudar, né, e buscar no coletivo sair de mais essa, e se Deus quiser para frente aí sim, seguir a vida com consciência, responsabilidade. E para terminar, esse ano é um ano político, eleitoral. Cada um de nós tem a responsabilidade na hora do sagrado direito do voto. Será que eu posso votar em quem apoia determinadas situações extremamente complicadas para a classe trabalhadora? Seja o partido e seja o cidadão o candidato. Porque as consequências é só nós pegar da reforma trabalhista para cá, reforma da Previdência, que são bem recentes, do pós-golpe, e a gente vê de todas as situações que a gente está vivendo. Sem contar que tem uma propostinha aí, não é, do trabalho, a remuneração por hora. Não é? Imagine passar uma situação dessa, como é que fica a classe trabalhadora? Como é que nós vamos se planejar? Aí sim, acho que a situação realmente, não é, fica bem mais complicada. Sem contar que já temos o trabalho intermitente, que é um retrocesso enorme para a classe trabalhadora. Eu agradeço aí pela companhia, né? Ana, Carolina, Isabel, e o Sindicato Comercial de Pato Branco e região está à disposição aí no que for do nosso alcance para contribuir com toda a classe trabalhadora, com todos os companheiros e companheiras. Um grande abraço a todos aí. Obrigada, Isabel, obrigada, João. Acho que fica a mensagem aí importante para que a gente apoie as lutas de vocês, cobrando, né, dos empresários, quando a gente vê ali um trabalhador sem uma máscara, e não é porque, às vezes, o trabalhador não quer usar a máscara. Eu já vivi algumas situações aí dentro do supermercado de que a gente pergunta ali para o caixa, não tenho. Então, é direito desse trabalhador que o seu patrão, né, ou no caso dos trabalhadores do setor público, que o governo ceda, né, o mínimo, que são os EPIs. Eu quero agradecer, a gente já está com mais de uma hora de debate, né, e foi muito importante para a gente trazer esses dois setores, né,
um setor que fala sobre economia, outro setor que fala sobre a vida. Então, um debate bastante importante, bastante gente participou. Eu quero agradecer a todos os que participaram, que estiveram conosco. Avisar mais uma vez que o Márcio Killer hoje não esteve conosco, porque ele foi chamado às pressas para uma reunião ali no Palácio Iguaçu, acho que com a Secretaria de Trabalho. Mas na próxima quarta-feira estaremos juntos, novamente, às 11h30. Então, obrigada, Isabel, obrigada, João, e até o próximo programa. Obrigada, e cadeia para Sarah Winter. Fica o recado. Obrigada, gente. Fica o recado.